Olá, meu nome é Sávio, eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert, com mais uma aula do nosso curso de experimentos com diodos. Na aula de hoje, eu vou te mostrar como montar e simular um circuito que implementa uma fonte simétrica utilizando um retificador de meia onda. Tá legal? Essa aula daqui é uma aula complementar à playlist que o professor Jalbert fez aqui no canal sobre fontes simétricas, tá legal? E a gente vai simular um dos circuitos que ele mostrou lá nessa playlist, que é o circuito com retificador de meia onda. Tá legal? Vou te mostrar o diagrama do circuito, os componentes que a gente vai utilizar na nossa simulação, certo? E os resultados que a gente espera obter com o nosso circuito, beleza? E aí a gente vai lá para o LT Spice, onde a gente vai verificar os nossos resultados, tá legal? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos conteúdos, certo? Tem cursos teóricos, cursos práticos, enfim, tem muita coisa, eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo novo para você, tá legal? Então eu estou contando com a sua inscrição e vamos lá para o nosso experimento. Bom, pessoal, eu estou aqui com o diagrama do circuito que a gente vai montar na aula de hoje. Tá legal? Esse circuito aqui ele já foi apresentado pelo professor Jalbert lá no curso do circuito da fonte simétrica com o retificador de meia onda, beleza? Mas aqui eu determinei alguns valores para o nosso circuito, para que a gente veja ele funcionando lá no LT Spice. Tá legal? Aqui a gente está utilizando um transformador com center tape, tá certo? E aqui a gente vai ter no primário do nosso transformador uma senoide com 24 volts de amplitude, certo? E 1 kHz de frequência. E no secundário do nosso transformador, a gente vai ter 3 terminais, sendo esse terminal aqui do meio justamente a nossa referência, o nosso center tape. Desse primeiro terminal aqui para o nosso center tape, a gente vai ter mais 12 volts, tá legal? E do meu terceiro terminal do secundário para o center tape, eu vou ter menos 12 volts, tá legal? E aí, a gente vai utilizar um circuito retificador de meia onda para cada um desses sinais aqui, certo? Para cada um desses terminais aqui de mais 12 volts e menos 12 volts. Então aqui a gente está colocando dois diodos nesses sentidos aqui, certo? D1 e D2. A gente vai utilizar o modelo genérico de diodo lá do LT Spice, beleza? Aqui a gente tem dois capacitores de 1 microfarad, beleza? Que são os nossos filtros capacitivos, como eu já te mostrei lá no circuito retificador de meia onda com center tape. Se você não sabe como é que funciona esse filtro capacitivo, eu recomendo que você visite as aulas tanto da teoria quanto da prática de circuitos retificadores, tá legal? Que é importante que você tenha esse conhecimento para você saber como esse circuito aqui está funcionando. Esses dois capacitores aqui são de 1 microfarad e em paralelo com eles a gente vai ter dois resistores de 10 kΩ, certo? Em paralelo com esse capacitor aqui eu tenho esse resistor de 10 kΩ e em paralelo com esse capacitor aqui eu tenho esse resistor de 10 kΩ, beleza? Então aqui a gente vai ter dois sinais alternados de mais 12 volts e aqui de menos 12 volts, certo? E aqui a gente vai ter a nossa saída, que eu estou chamando de V+, e V-. V+, vai ter 12 volts em tensão contínua, certo? Em tensão aproximadamente constante em 12 volts. Certo? E V- vai ter uma tensão contínua de menos 12 volts, certo? Vai ser quase constante aqui em menos 12 volts. E desse modo aqui a gente vai ter a nossa fonte simétrica de mais 12 volts e de menos 12 volts. Tá legal? Agora que você sabe o que esperar desse circuito, vamos lá para o LT Spice simular e verificar os nossos resultados. Bom, eu estou aqui no LT Spice, eu já montei o meu transformador com center tape. Tá legal? Se você não sabe como montar esse transformador, eu peço para que você assista às aulas de retificador de onda completa aqui da nossa playlist de experimentos com diodo, certo? Que eu te mostro como montar esse transformador com center tape aqui, certo? Que a gente vai utilizar na aula de hoje. Mas aqui, olha só, a gente vai ter 24 volts com 1 kHz, certo? Um senoide no meu primário. E no meu secundário, como eu te falei, eu vou ter desse terminal para minha referência mais 12 volts
e desse terminal para o meu center tape, menos 12 volts. Tá legal? Para a gente completar aqui o nosso circuito, a gente vem aqui, olha, em diodo, Ctrl R para rotacionar, posiciona o nosso diodo. O nosso D2 a gente vai colocar nessa posição aqui, tá legal? Agora a gente vem aqui em capacitor, posiciona os nossos dois capacitores. E por último a gente vem aqui em resistor e posiciona os nossos dois resistores, tá legal? Agora a gente vem aqui em wire e faz as ligações entre os nossos componentes. Com as ligações feitas, agora a gente vai alterar os parâmetros de cada componente. Para isso é só a gente clicar com o botão direito em cima do componente. Aqui em capacitância a gente vai colocar um U, certo? Que é 1 microfarad. A gente faz o mesmo no capacitor C2. E aqui nos resistores, botão direito, resistência de 10K, certo? Que são 10 kΩ. Para facilitar na hora da nossa medição, eu vou vir aqui em wire, vou puxar um wire daqui e um wire daqui de baixo. Aí eu venho aqui em Label Net, vou escrever mais V, vou posicionar nesse ponto aqui. E novamente em Label Net, vou escrever menos V e posicionar nesse ponto aqui. Tá legal? O nosso circuito está pronto, tá igual o circuito que eu te mostrei lá no diagrama. E para a gente simular, a gente vem aqui em Run, deixa aqui na aba de transiente, Stop Time, eu vou colocar 10M, que são 10 milissegundos. Vou clicar em OK e o nosso circuito está sendo simulado. Olha só, aqui no meu primário, eu tenho uma onda senoidal com 24 volts de amplitude e 1 kHz de frequência. Tá legal? Desse terminal aqui do meu secundário para o center tape, eu vou ter, olha só, mais 12 volts. Tá legal? Vou ter mais 12 volts. E do meu terceiro terminal para a minha referência, para o meu center tape, eu vou ter também 12 volts com a polaridade invertida em relação ao meu primeiro terminal. Tá legal? Então o meu transformador aqui está funcionando corretamente. Beleza? Vou deletar aqui essas formas de onda para que a gente consiga observar o nosso sinal de saída. Aqui em V+, olha só, eu vou ter 12 volts, certo? Aproximadamente 12 volts e aproximadamente constante. Esse formato de onda aqui é justamente o carregamento e o descarregamento do nosso capacitor, certo? Mas a gente vai ter aqui aproximadamente 12 volts constante, certo? Mais 12 volts. E aqui embaixo a gente vai ter, no nosso V-, aproximadamente menos 12 volts constante. Tá legal? Que é justamente o resultado que a gente estava esperando encontrar aqui do nosso circuito. Você percebe que esse circuito aqui está implementando uma fonte simétrica, onde eu tenho na minha saída mais 12 volts CC e menos 12 volts CC. Beleza? Bom, pessoal, e é isso. A nossa aula fica por aqui. Hoje você aprendeu como montar e simular o circuito de uma fonte simétrica utilizando um retificador de meia onda. Tá legal? Esses conceitos já tinham sido apresentados pelo professor Jalbert lá na playlist que ele montou de fonte simétrica. Mas se você ficar com dúvida, é só comentar aqui embaixo, tá legal? Que a gente vai tentar interagir com você para sanar a sua dúvida, beleza? No mais, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos para você e a gente se vê na nossa próxima aula.